Para pensar, olha a proporção que essa história tomou. E aí a gente pensa, né, pegando esse caso aí como exemplo, a gente se pergunta como que nós devemos nos comportar quando os nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes, quando eles se envolvem em uma confusão. Uma coisa é certa, que a gente é exemplo, não é verdade? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente aqui no nosso Facebook. Aqui no nosso estúdio eu recebo o psicólogo Juliano Coimbra. Obrigada, Ju, pela sua presença. Boa tarde. E também Elizabeth Eliseta, que é influenciadora, mãe de 2 filhos, não é isso? 2. Como que o seu instinto materno age nessas horas, Elizabeth? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Bom, nesse ponto que aconteceu aí, nunca aconteceu comigo em relação aos meus filhos, não. O que já aconteceu mais, assim, de brigas foi com a Lara, que a Lara ela é mais impulsiva, ela é mais nervosa, ela é mais, como se diz? Mas tem um temperamento mais forte? Muito forte, a Lara é. Então, toda vez que alguma pessoa falava que ia bater nela, alguma coisa assim, eu intervia. Ou quando ela estivesse discutindo, alguma coisa, eu também intervia, eu entrava no meio. Não para agredir a outra pessoa que realmente queria agredir minha filha, não. Minha filha é minha filha. Se for para acontecer alguma coisa de eu corrigir, quem vai corrigir sou eu. Eu nunca que dei liberdade para ninguém chegar e encostar na minha filha. Nunca. Porque a mãe sou eu. Ela foi gerada dentro do meu ventre. Então, a partir do momento que você coloca isso dentro de você, não, eu tenho que proteger minha filha, eu tenho que amar minha filha, eu não tenho que dar liberdade para fulano, mesmo que ela esteja errada, não encosta. E aí, Juliano, intervir ou não e até que ponto, hein? Boa tarde. Boa tarde. A linha é muito tênue dessa intervenção, né? Nós precisamos ter cuidado. Precisamos pensar qual que é o papel do pai antes dessa intervenção. Porque o papel do pai é educar, né, propriamente dito. Então, como que nós vamos realizar essa educação? Qual é o exemplo que eu vou deixar para essas crianças, para esses adolescentes, né? Nós vamos, sim, tirar essas crianças de cena, nós precisamos agir com maturidade. Nós não vamos deixar ninguém se agredir. Nós vamos tirar essas crianças de cena e vamos levar para casa para a gente conversar. Posteriormente, nós, pais que estão dentro das nossas casas, cabeça fria, vamos chamar os pais dessas crianças para a gente poder conversar sobre esses conflitos e cada pai vai, de fato, conversar com seus filhos dentro da sua casa. É importante, na atual conjuntura, a sociedade, da maneira que nós estamos, ninguém intervir, ninguém fazer nada, ninguém ir conversar com o filho de outro pai. Porque pode ser que esse pai também, né, não esteja em um bom dia e aí vai entrar em conflito, sim. Então é importante você tirar o seu filho de cena para não ser agredido, para não passar por uma situação constrangedora e depois chamar esses pais, esperar passar para chamar para a gente conversar, para que esse pai faça a educação do seu próprio filho. Até porque é comum, Juliano, é normal as crianças, os adolescentes, e até mesmo quando a gente vê um caso ou outro, jovens entrarem em conflito, a gente tem que entender isso como algo até que ponto normal, proporcional a cada idade. Então, Roberto, a gente precisa pensar que a criança, ela se desenvolve a partir da relação com o outro. Essa criança, ela é criada dentro de um espaço, educada por pais que foram criados de maneira diferente, que vai se relacionar em um mundo, numa sociedade. E aí, nesse espaço, essa criança, ela vai trazer os conflitos a partir da sua própria história. A visão de homem e de mundo dela se constitui dentro do seu próprio lar. E aí, ela vai para uma relação que é exposta lá fora. E aí, nem sempre as pessoas vão concordar umas com as outras. Então, os conflitos vão se estabelecer. O conflito estabelece o tempo todo. Só que nós vamos utilizar da nossa maturidade para a gente resolver. A criança, ela ainda não desenvolveu a maturidade, né? Às vezes, o adolescente, ele ainda está em processo de desenvolvimento. Então, cabe aos pais educar, conversar com essas crianças para criar melhor forma de resolutividade desses problemas. Aí a gente se pergunta, né, tá, mas como que eu converso para, ao mesmo tempo, o meu filho ter autonomia para que ele consiga resolver aquele conflito naquele momento? Ah, desceu para brincar, tá ali com as crianças, que ele não apanhe, mas ao mesmo tempo que ele não bata, mas que ele saiba resolver. Daqui a pouquinho o Juliano vai explicar pra gente. Mas antes, Elizabeth, já aconteceu de você entrar até mesmo num momento conflituoso com algum outro pai ou mãe por conta desse momento, essa situação? Já. Como é Mas que não foi? para agredir.
né? Não também ofensas tão pesadas como foi essa desses 2 casos. É de eu encarar, porque eu sou muito de encarar, né? Eu não sou de abaixar a cabeça, eu sou muito de encarar. Olhar dentro do olho da pessoa e falar bem assim, não. Entendeu, Roberta? Meu filho ele tem 16 anos. Já aconteceu jogando bola na escola, o rapaz deu um tapa no rosto do meu filho. Só que não me contaram. O meu filho ficou com medo de me contar em relação ao rapaz querer fazer alguma coisa com ele. Só que, como eu sou muito conhecida, foram e me contaram onde eu fui parar? Na escola. Quem eu fui atrás? Do menino. Entendeu? Mas aí eu achei o menino, conversei com ele, não agredi ele em momento nenhum, porque a gente perde a nossa razão. Se você chegar já metendo o tapa na criança, você perde a sua razão. Não, e isso é crime. Daqui a pouquinho a Camila, a advogada, vai explicar pra gente. Tá muito cuidado com essa atitude. A gente precisa, né, ter o controle da situação. E aí, qual foi o desfecho dessa Aí história? eu chamei ele falou, me pediu desculpa, o rapaz, né? Que foi realmente, eles estavam brincando naquele momento. E na hora de chutar a bola, a mão dele encostou no rosto do filho dele, no meu filho. Não foi porque ele queria agredir meu filho. Foi naquele momento, na brincadeira, que atingiu ele. E se eu não chegasse no ponto de conversar com o menino? Já querer agredir, fazer uma outra forma que não é legal. E aí, nessa história aí, o pai desse rapaz também apareceu em cena? Não, na verdade, o que me chamou muita atenção, Roberta, entre meus filhos, é que nunca os pais vieram conversar comigo. Pelo contrário, eu que vou, entendeu? Eu que ia, né? Porque agora eles não... Cada um tem uma vida, né? Não estão me dando tanto problema agora. Mas eu que ia. Eu que ia até o agressor, eu que ia até os pais. Não quero que aconteça mais, são os meus filhos. Se acontecer, eu vou estar indo para um outro meio, que tipo delegacia, né? Mas nunca aconteceu de ir na delegacia, não, foi tudo resolvido ali naquele momento. Olha só, vamos convidar mais uma mãe para esse nosso bate-papo. Você de casa também pode participar com a gente pelo Facebook, tá bom? Mas agora a gente conversa com a Juliane. O filho dela já brigou muitas vezes na escola e ela vai contar, né, o que ele fazia, o que ela fazia quando isso acontecia, quando chegava essa notícia. Boa tarde, Juliane. Ei, Roberto, boa tarde. Diz aí, como que essas histórias chegavam até você? Qual era a sua reação? Então, agora vai fazer 19. Isso é quando ele tinha 12, 13. O áudio da Juliane está picotando. Daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer melhor esse contato com ela. Mas olha só que interessante uma fala da Elizabeth, né? Ela disse que procurava sempre a outra parte para tirar uma certa satisfação. E aí, Juliano, a gente se pergunta se dessa forma a gente está ao mesmo tempo passando uma certa proteção para os nossos filhos ou a gente está até atrapalhando que ele desenvolva essa autonomia de resolver os próprios conflitos. Acredito que nós precisamos ensinar os nossos filhos a resolver os próprios problemas, né? Esse é o nosso papel enquanto pais, enquanto educadores, de fato. Às vezes, essa criança ou esse adolescente não tem tanta maturidade, nós podemos acompanhá-los, né, para passar uma certa segurança, porque talvez o agressor, outra criança que está ali brincando, não entenda, não respeite. Mas o que eu posso mediar? Eu posso ser um mediador dessa comunicação, né? Mas eu preciso ensinar o meu filho a fazer essa comunicação, né? Uma coisa importante que eu acho que é importante trazer aqui é sobre o lugar que essas crianças também aprendem a brigar. Talvez essas crianças elas já chegam ali porque dentro dos nossos próprios lares as brigas já se estabelecem, né? Então, assim, cuidado, pais, por conflitos são estabelecendo os relacionamentos, mas cuidado para estar brigando dentro dos lares, porque nós estamos ensinando os nossos filhos a irem também resolver seus conflitos nas ruas, também brigando. E talvez nessas ruas não tenha o afeto que nós temos dentro dos nossos lares. Talvez não tenha compreensão. E lá nós estamos expondo os nossos filhos, né, a conflitos muito maiores, que pode colocar a vida deles em risco, porque dentro dos nossos próprios lares serviu-se de reflexo, né? Então isso é muito importante a gente pensar. E outra coisa, não ir
tirar a satisfação com os filhos dos outros, chamarem os pais, porque nós, adultos, sabemos comunicar. Talvez ir lá, o pai ver, nós vamos gerar um outro conflito que vai ser muito maior. Então, com a cabeça mais fria, chamar os pais para conversar, para que os pais eduquem, porque essa é a função desse pai. Se o pai não resolve, aí sim, nós vamos procurar outras formas de soluções que sejam mais cabíveis, sem colocar em conflito a outra criança e o seu filho. Olha só, o comentário aqui, olha, da Eudes Martins, ela diz que não aceita ninguém chamar a atenção da filha dela. Se acontecer alguma coisa, fale com ela, fale com a mãe, né? Que ela diz, eu que sou a mãe, eu que chamo a atenção dela, ou o pai. Teve também um comentário aqui do Renato Gomes, participação masculina, é claro que a gente vai abrir espaço para a gente ler. O Renato diz, mexeu comigo, com minha esposa ou com minhas irmãs. Ele está falando, mexe comigo, com a minha esposa ou com a minha irmã, mas com os meus filhos, não, porque isso mexe muito com o nosso instinto materno, paterno e fica difícil controlar também, não é verdade, Elizabeth? Fica. Igual ele falou bem assim, que nossos filhos têm que resolverem. Mas se os nossos filhos não têm aquelas condições, aquele momento, mentalmente de estar resolvendo aquele problema. E outra coisa, eu estou falando, eu conheço meus filhos, eu conheço a minha filha. Eu ia com ela e ela batia de frente mesmo, ela queria ter razão. Então, se eu conheço os meus filhos, se eu podia resolver da melhor forma, então eu iria e resolvia, né? Onde eu moro tem muitos casos de meninas se atacando na rua e não tem apoio dos pais. Pelo menos os meus filhos, eles têm apoio não só de mim, né? Mas eles têm apoio das minhas irmãs, da minha mãe, do meu irmão. Então, não é tipo assim, ó, vai lá e resolve. Eles não vão saber resolver. E aí tem muitos pais que educam, como antigamente, naquela história, ó, você apanhou na rua, resolve lá, senão em casa você vai apanhar dobrado. Teve até um comentário aqui, olha, Lenir Bonifácio, ela falou que antigamente ela apanhava na escola, toda machucada, também apanhava em casa. Né? Aconteceu com ela, aconteceu com as irmãs dela, também teve um outro comentário aqui, da Lenir Bonifácio, mais uma vez, ela diz que os filhos dela sempre foram muito agredidos na escola e na rua. 2 adolescentes bateram na minha filha na frente da escola e também longe. O que eu fiz? Levei ela machucada até o juizado especial, porque as mães já não tinham mais autoridade sobre as filhas. Houve até ameaças, então deixei a justiça chamar os pais. Tem um outro caso, gente, olha só, que ficou muito conhecido, que foi de uma briga em uma quadra, em um condomínio em Brasília, que terminou com todo mundo na delegacia. 3 crianças jogavam futebol quando uma delas escorregou e caiu. Coisa normal de jogo, olha aí, tá vendo aí nas imagens? Ó, o menino caiu, pronto. Só que o pai desse menino não entendeu assim, não. Ele foi até a quadra, segurou o outro garoto e mandou o filho dele bater nele e dar até um soco no rosto. Se não bastasse, a mãe também entra no meio e empurra o menino. Esse caso, como eu já disse, aconteceu em Brasília. Na época, esse casal foi indiciado por lesão corporal. Inclusive, sobre esse assunto, sobre esses pais que se metem e agridem outras crianças, olha só o que a gente vai ouvir agora. A advogada Camila Dias, mandou um vídeo para a gente falando que isso é um crime. Vamos ver. Tipo de agressão é permitido? Imagine então a agressão contra crianças e adolescentes, seja verbal, seja físico. É um ato, um crime que deve ser remediado. E se a gente souber, ou ver, ou acompanhar, estiver próximo a alguém que esteja cometendo esse tipo de crime, é necessário ligar para a polícia, além de intervir, lógico, ao perceber uma criança ou adolescente em situação de risco. O artigo 5º do ECA, ele é bem claro, quando fala que nenhuma criança ou adolescente será submetida a esse tipo de atitude. Então é preciso ficar vigilantes, pois todos nós somos um pouco responsáveis quando percebemos que uma criança ou um adolescente possa estar sofrendo esse tipo de crime. E ele, além de tudo, é inaceitável. Participação mais uma vez com a gente. Juliano, além de ser um crime, vamos pensar também de que forma, o que os pais estão ensinando para os próprios filhos quando eles intervêm naquela cena e agem dessa forma que a gente viu agora?
O recado que os pais eles passam para essas crianças fica de boa, porque eu vou resolver por você. Nós criamos filhos, nós educamos os nossos filhos para a gente ensiná-los a viver em sociedade. Quando eu paro para resolver o problema dos meus filhos, automaticamente eu estou dizendo para ele que não precisa aprender, né? Vai ter sempre alguém que vai te proteger. E quando esse alguém não te protege, o que acontece? Essa criança, ela fica insegura, ela cresce insegura para a própria vida. Às vezes a gente pensa, mas é só uma vezinha. Mas é uma vezinha que a gente deixa um recado que pode ser para o resto da vida dessa criança. Porque essa criança ela não aprende a defender. E nós precisamos ensinar que existem meios legais, né? Em ninguém nós devemos bater. Nós também não devemos bater nem nos nossos próprios filhos. Porque quando nós batemos nos nossos próprios filhos, sabe qual é o recado que a gente dá para a criança? Que essa criança, alguém tem o direito, tem o poder sobre a vida dela e que ela pode apanhar. Essa criança, e quem é esse alguém? Esse alguém é alguém que te formou, alguém que te criou, alguém que te ama. Essa criança, ela cresce, ela vai estabelecer relacionamentos que tem pessoas que inconsciente, o cérebro dela vai dizer, tem pessoas que te amam e essas pessoas podem te bater. E elas entram em relacionamentos que elas podem também apanhar. Esse é um exemplo. Olha as consequências. Esse é um exemplo, tá? São inúmeros exemplos. Então, assim, nós precisamos pensar como que nós podemos educar. Eu sei que cada dia mais está difícil educar crianças, mas nós precisamos aprender a conversar. A comunicação é a base do processo. Eu sempre falo aqui sobre a importância da comunicação. Então, sentar com essa criança, né, conversar, explicar, olha, meu filho, se você entra lá, se você vai lá revidar, né, pode ter impactos na nossa própria família, porque os pais dessa criança vai vir, né, mostrar exemplos como esse que a gente está, né, mostrando aqui nas mídias mesmo, né, para que essa criança venha entender. Gente, criança ela entende sim, só precisamos investir tempo na comunicação dessas crianças. E outra coisa, tem muitos pais que nem querem saber o que de fato aconteceu, nem ouvem, nem conversam. E às vezes o próprio filho é o causador dessa confusão toda e o pai intervém passando pano para o filho. É importante, porque quando eu estava vindo, eu estava justamente pensando isso, eu já estava esquecendo de dar esse recado. Às vezes nós estamos tão preocupados com o que essa criança traz, ou com os questionamentos, ou com a fala dessa criança, que a gente esquece de averiguar o que de fato é. E nós colocamos a nossa própria criança, e às vezes até a nossa própria vida em risco, porque essa criança vai ver a partir de uma perspectiva, né? Como o vídeo mostrou claramente aqui, a criança escorregou, os pais já foi lá batendo outra criança e as câmeras estavam ali para provar que era completamente ao contrário. Então precisamos analisar melhor sobre isso e como nós vamos educar essas crianças. E é claro, né, nesse vídeo, a criança ela escorrega, não aconteceu nenhuma agressão e mesmo se acontecesse, não é dessa forma que a gente resolve. Olha ali, olha a cena, a criancinha caiu, gente. Caiu ali brincando, jogando bola e aconteceu toda essa confusão em que o pai acabou até mesmo entrando no meio dessa cena aí desnecessariamente. Agora, Elizabeth, já aconteceu quando você, nas vezes que você interviu na confusão, de você parar para ouvir, perguntar para o seu filho e ver, identificar que ele ou ela eram os errados daquela situação e você falar assim, vai lá e pede desculpa? Lara, não pede não, Roberto. Ela é difícil. Pede não. Tipo assim, a criação da minha filha também foi muito difícil, né? Não estou justificando também os atos dela na época, né? Porque agora ela está uma profissional, trabalha, mas ela não pedia não. Ela se enchia de razão e pronto, acabou. Mas você como mãe já identificou alguma situação em que ela era errada? Sim, várias vezes, na escola, entre amizades, amigos, várias vezes. O que é muito importante, né, Juliana? Para nesse processo de formação, dessa autonomia que a gente dá para os nossos filhos, deles saberem resolver os próprios conflitos, a gente também colocar eles no lugar certo, né? Outro dia eu estava conversando com a criança e ela estava tendo dificuldade com um coleguinha da rua. Ela gostava muito de brincar com a irmãzinha, mas com o menino não. Aí eu falei com ela que aquele espaço da rua era um espaço que era público, que qualquer pessoa podia transitar naquele espaço. E quando ela sentisse que o irmão daquela menina estivesse chegando, ele tinha o direito de estar naquele espaço, de brincar naquele espaço. Ela não gostava de estar perto dele, então ela se retirava. Ela entrava para dentro de casa e esperava ele sair para que o direito dele fosse, né, validado e quando ele não tivesse, ela poderia transitar. Mas é importante que ela tenha compreensão de que esse espaço é público e ela precisa respeitar o direito que também é do outro. E assim também se estabelece com as nossas crianças, com os nossos filhos. Nós precisamos parar para conversar com eles
sobre a importância de respeitar. Assim como eu desejo ser respeitado, eu também tenho que respeitar, né? Como ela está trazendo sobre a filha dela. Ah, a filha dela não consegue falar, mas a gente precisa pensar também na história. Como que essa criança também foi educada? Ela não dá conta de pedir desculpa porque ela foi educada dessa maneira. Não que você ensinou ela a não pedir desculpa, tá? Não é disso que eu estou falando, não. É, quando eu falo da questão da educação, é que o cérebro dela vai entendendo que quando ela pede desculpa, ela está minimizando, ela está se inferiorizando. E nem sempre pedir desculpa é uma inferiorização. Não que ela disse assim, não, vou te ensinar que você tem que ser... Não é disso que eu estou falando. É a maneira como que ela aprendeu dessa forma. A questão da inferiorização. Talvez, como ela trouxe também, no bairro dela tem muitos conflitos, então essa criança, às vezes, ela precisa se sentir, né, maior para que ela não seja humilhada ou rejeitada nesse espaço. E ela utiliza disso justamente para se fortalecer. E nem sempre é dessa forma que a gente fortalece uma criança. Existem outros meios, né, que a gente vai fortalecer. Aqui tem também um comentário da Josiane, ela diz que morava em um condomínio, certo dia, um adolescente de 12 anos, praticante de judô, ele falava para todos os colegas que odiava o filho da Josiane e que ele tinha mania de perseguição. Um certo dia ele falou que iria derrubar o meu filho e o pior aconteceu. Ele empurrou meu filho, que acabou quebrando o braço com fraturas graves. Meu filho teve que fazer cirurgia, colocou pinos no braço e ficou com traumas por conta desse vizinho que os pais não davam educação. Também tem aqui o comentário, mais um comentário da Leni, ela diz, ensinei meus filhos a se defenderem sem agredir. Deus deixou a lei, vamos cumprir sem medo. A Thelma também participa com a gente, a Thelma Carvalho. Ela diz, as crianças ou adolescentes resolvem os problemas sem a ajuda dos pais. Devemos deixá-los crescer. Caso não consigam, aí sim é importante pedir ajuda, né? A gente tem vários outros comentários aqui no nosso Facebook. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas acho que fica um reflexo, né? Até que ponto que a gente pode ou deve intervir mesmo. Acho que a gente precisa ensinar os nossos filhos, é a base, né? É a comunicação. Obrigada, Elizabeth. Feliz aniversário atrasado pra você, tá? Um mês, né? Ela falou, você Um mês. feliz aniversário. Beijo, maravilhosa.